Muito bom dia, um ótimo sábado, excelente final de semana para todo mundo, chegando com as primeiras notícias do Fluminense, que desembarcou ontem à noite no aeroporto do Galeão. Os jogadores chegaram com direito a muita festa da torcida tricolor, que fez um aeroflu para receber os jogadores depois dessa campanha histórica na Copa do Mundo de Clubes, o quarto lugar que o Fluminense conquistou, chegando à semifinal, uma festa realmente muito bonita. Os jogadores tiveram a oportunidade de receber todo esse carinho antes de voltarem à realidade, de fato, né? Porque esse final de semana ainda vai ser um final de semana de folga, todo mundo vai poder descansar, mas segunda-feira é vida normal. Reapresentação no CT Aquela Chachilho, meio de semana já tem o Cruzeiro. Confesso que está difícil se acostumar, voltar a essa realidade, porque depois de jogar contra Inter de Milão, Chelsea, sonhar com o final de Copa do Mundo, voltar aqui para o Campeonato Brasileiro, que, obviamente, né, é a nossa casa, é o nosso campeonato. Teremos grandes jogos, muita coisa para acontecer ainda esse ano, mas confesso que fica um gostinho de quero mais. Né? Fica aquela vontade de vivenciar aquilo mais vezes. E essa volta do Fluminense para o Rio de Janeiro, o Aeroflu, essa chegada, ela acaba, eu acho que marcando definitivamente o fim dessa cobertura, o fim dessa jornada, dessa história que o Fluminense, mais uma linda história que o Fluminense eternizou. E eu queria aproveitar esse momento aqui, eu vou trazer para vocês aqui a festa no aeroporto do Galeão. Martinelli falou com a gente, mas só aproveitando o momento, porque eu não consegui fazer isso aqui ainda, com essa correria de viagem para cima e para baixo, voltando, e agora que, enfim, novamente estamos em casa, graças a Deus, só agradecer vocês, cara. Agradecer do fundo do coração a vocês que estão aqui todos os dias apoiando o trabalho. E às vezes não é um apoio financeiro, porque o apoio financeiro é fundamental. Vocês chegaram junto numa rifa que a gente organizou para fazer essa cobertura e que foi fundamental para a gente viabilizar tudo isso. Porque exige um investimento muito alto para fazer o que a gente fez, para entregar o que a gente entregou. Uma cobertura desse tamanho, e sem dúvida alguma, seguramente, a maior cobertura que um clube teve nessa Copa do Mundo, desse jeito, nenhum teve. Brasileiro não teve. Pode procurar aí, porque não vou encontrar. E além de muito trabalho, é necessário investimento. E vocês sempre chegam junto. Mas eu não estou falando nem sobre isso, especificamente, porque é algo também que eu quero agradecer muito, porque se não fosse isso, nem sei o que a gente ia fazer. E muita coisa ia ter que ser diferente, a gente ia ter que cortar muita coisa. Mas é o dia a dia. É vocês apoiando o nosso trabalho, é vocês acreditando no nosso trabalho, consumindo os conteúdos, né, dando like, comentando, compartilhando, tudo isso ajuda. Então, vocês também fizeram parte disso. Foi uma cobertura histórica. E quando eu saí daqui, eu coloquei na minha cabeça que eu estou indo para os Estados Unidos para fazer o maior trabalho da minha vida. Na maior cobertura da minha vida. Eu já cobri Copa do Mundo 2 pela Rádio Globo, já cobri Olimpíada. E esse desafio foi muito maior do que todos esses, porque a gente tinha que idealizar, pensar e executar. E colocar todas as ideias para funcionar na prática, nem sempre é fácil, muito pelo contrário. Mas eu voltei com a sensação de dever cumprido. Muito feliz por aquilo que a gente entregou. Porque, inclusive, falei com o Gabriel, falei com o Fio, falei, cara, a gente tem que ir e a gente tem que honrar tudo isso que as pessoas estão fazendo pela gente. A nossa audiência, as pessoas que nos acompanham e que gostam do nosso trabalho, e tem gente que não gosta e acompanha e está tudo bem também. A gente tem sempre é possível melhorar, como profissional, como ser humano, e o objetivo sempre vai ser esse. Mas eu falei, a gente tem que ir para lá para dar a vida, sabe? Para levar o torcedor para lá também, para fazer o torcedor sentir esse clima, para fazer o torcedor entender o que está acontecendo, a dimensão do que está acontecendo. E a gente colocou, estávamos nós três lá, e aqui no Rio de Janeiro, o repórter Copacabana, Laranjeiras, Rafael Siqueira, Esté, que ficou em Laranjeiras, o Rafa foi para Copacabana, depois foi para São Gonçalo. Então a gente tinha uma cobertura acompanhando a torcida do Fluminense aqui,
e tivemos um estúdio com toda a estrutura necessária. Um abraço lá para o amigo Diogo Brinquinho, onde tivemos lá o Vitor Costa, que brilhantemente conduziu a apresentação do nosso pré-jogo, do nosso pós-jogo, da nossa transmissão, né? Um cara que entende muito de Fluminense e do negócio e incorporou a nossa equipe para esse desafio e foi, de fato, uma grande aquisição. Dedé, o Nelei, que já está com a gente aqui no Jornada, e Cauã Tinoco, outra figura muito importante da nossa equipe, eles conduzindo, apresentando debate de alto nível no estúdio, enfim. Cara, foi realmente incrível. Peço desculpas por tomar esse tempo todo, para quem não está interessado em ouvir isso, pode pular, mas eu precisava compartilhar isso com vocês. E agradecer. A gente viveu uma história incrível, inesquecível. A gente vai levar, eu como profissional, e aí meio que junta tudo, né? O torcedor, o profissional, é você vivenciar tudo isso com a responsabilidade de entregar um trabalho, mas também fazer algo que também é por amor, que também é por paixão. Então, é juntar o útil ao agradável. E foi realmente um trabalho que me deu muito orgulho mesmo. E quando a gente planejou, a gente não esperava que o Fluminense fosse bater numa semifinal. Óbvio que tudo é possível no futebol. E aí, a campanha do Fluminense, a forma como as coisas foram acontecendo, a história que foi sendo contada, ela foi deixando tudo ainda mais bonito, né? Cada detalhe. Então, agradecer também os nossos patrocinadores, Golcase, Foot Fanatics, KTO, Magic Miras, do Rafa, Thalita, Rafa que ficou com a gente, ficamos juntos lá em Orlando principalmente, mas até em Nova York também. É um cara que trabalha e trabalha muito sério para atender todo mundo na medida do possível e fez um grande trabalho também, levou muita gente para lá. Além de ser um ser humano incrível, que tivemos a oportunidade de nos conhecer um pouco melhor, e só agradecer essa parceria que também viabiliza, é muito importante para a gente cobrir todos os jogos do Fluminense um ano inteiro, não foi diferente na Copa do Mundo. Então foi realmente muito especial estar com o Rafa lá, com a Magic Miras lado a lado, e todos os nossos patrocinadores que acreditam, investiram e continuam investindo na gente, porque sabe que a gente faz o trabalho sério, sabe que a gente tem muita responsabilidade. Então, só agradecer mesmo a todos vocês, que a gente possa viver ainda coisas ainda maiores daqui em diante. É só o começo. O Fluminense é gigante, o Fluminense é enorme e a gente tem que entregar para o torcedor um conteúdo à altura do que vocês merecem. Eu espero, do fundo do coração, que a gente tenha realmente entregue isso e tenha feito uma história, a nossa história, uma história bonita, que só é possível graças ao apoio de vocês. Então, bora mostrar como foi a festa da torcida do Fluminense. Para quem não assistiu ontem, nós transmitimos ao vivo no Jornada KTO 1902 todo o desembarque do Fluminense. Eu vou trazer para vocês aqui os melhores momentos e também Martinelli falando e dando uma entrevista bem bacana, bem legal. Vamos ver o que disse Martinelli e também acompanhar como foi esse desembarque do Flu.
baixo, hein? temporada? Eu acho que a gente fez uma grande competição. Damos alegria para o nosso torcedor que está aí hoje esperando a gente. Então acho que a gente volta muito confiante, muito feliz, mas sabendo que tem muito trabalho ainda também pela frente. Artilheiro, como é que é ser recebido como verdadeiros campeões, apesar de ter sido eliminado nas semifinais, e todos vocês voltam muito valorizados no mercado, não só nacional, como internacional, como você, né? Não, acho que foi uma grande competição, todo mundo conseguiu
fazer um belo trabalho, né? Acho que colocamos o Fluminense onde que tinha que ser, ficamos ali na semifinal, queria almejar mais, mas infelizmente a gente não conseguiu, mas o grupo está de parabéns, seguimos de cabeça erguida, demos uma grande alegria para a torcida, então acho que é seguir trabalhando firme e forte. Só mais uma pergunta, que nós estamos ao vivo aqui na ESPN. Vem agora Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Sul-Americana. Já tem Fluminense e Cruzeiro quinta-feira e Fla-Flu no próximo domingo. Agora é voltar à realidade, esquecer tudo que aconteceu lá, que o Fluminense quer almejar títulos aqui no Brasil a partir de agora, né? Exatamente, eu acho que vivemos um grande momento lá, acabou, vai ficar na história. Então, mas a gente agora tem um Campeonato Brasileiro muito forte pela frente. Estamos bem colocados ali em cima. Então, quinta-feira já tem uma batalha, depois logo um clássico. Então a gente tem que manter o pé no chão, trabalhar para seguir firme e forte e fazer um segundo semestre muito bom. Parabéns pela campanha e pelas atuações. Ô Martinelli, para você, qual que foi o maior benefício desse Mundial, pensando para o resto da temporada, para as outras competições, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro? Para você, o que mudou mais ali no elenco, no grupo? Eu acho que a gente colocou o nome do Fluminense em cima, mostrou, valorizou o nosso grupo, mostrou como o nosso grupo é bom, que a gente pode. Fizemos grandes jogos e a gente sabe que aqui no Brasil também tem grandes equipes, vai ter jogo muito difícil também. Então acho que é isso, a confiança. A gente volta com um saldo muito positivo para o Brasil para continuar fazendo grandes jogos. Martinelli, a torcida está recebendo vocês muito orgulhosa. A gente fala com a torcida e todo mundo está falando, a gente está orgulhoso do Fluminense. E é uma recepção de campeão. Como transformar esse orgulho em combustível para buscar as taças? O presidente falou, né, que a gente vai voltar e vai buscar as taças. Como transformar esse orgulho da torcida nesse combustível para buscar esses títulos esse ano? Não, é um combustível muito grande que a torcida vai... É um combustível muito grande, a gente conta com o apoio deles. Estão fazendo uma grande festa aqui, uma sexta-feira, 11 horas da noite. Realmente uma torcida apaixonada pelo clube. E a gente tem que valorizar isso e batalhar dentro de campos por eles também, que eles vão estar com a gente nessa temporada. Bom, né? Voltar para o Brasil, aqueles que muitos consideravam e chamavam de patinho feio, foi o melhor dos cariocas. Com que sentimento? Qual é o orgulho que vocês voltam aqui para o Rio de Janeiro? Não, a gente volta muito orgulhoso da campanha que a gente fez. Acho que a prova está aí, a torcida veio buscar a gente aqui no aeroporto. Então a gente está muito feliz, volta com um saldo muito positivo, com a confiança lá no alto. Mas sabendo que tem um segundo semestre pesado também pela frente, com muitos jogos difíceis. Já começa na quinta. Então agora é descansar esses 2 dias que o professor deu pra gente, para depois voltar a semana, que tem grandes jogos pela frente ainda. A Copa do Mundo valorizou, sobretudo, não só você, mas este grupo tricolor. É uma competição que veio para ficar e você torce para que em 29 o Brasil realmente traga essa competição para alegar os torcedores do nosso país? Com certeza, valorizou todo o nosso grupo, valorizou o Fluminense, a gente colocou onde deveria estar sempre. Então a gente está muito feliz. Vamos trabalhar, que tem um grande ano ainda pela frente para buscar as taças. Martinelli, a gente está ao vivo agora no Troca de Passes Sport TV. Eu quero te perguntar assim, como é que o Fluminense agora vai para os próximos desafios, né? Os próximos desafios, os próximos campeonatos, com mais força, com mais casca também, né? Claro, depois dessa passagem muito forte na Copa do Mundo de Clubes. E para você também, né? Que saiu, que sempre foi um garoto de Xerém. E que volta também, claro, imagino com muita força também para o resto do campeonato. Eu acho que é isso, deu moral pro time. Eu acho que foi uma grande Copa do Mundo. A gente almejava chegar na final, encaramos um grande time, mas a gente sai de cabeça erguida, fizemos um grande trabalho, colocamos o Brasil no topo. Então, acho que tem um segundo semestre, como eu falei, difícil pela frente, que é muitos jogos, o campeonato é apertada, 3 dias tem jogos. Então a gente está muito confiante para que possa fazer um final de ano muito bom, possa conquistar títulos para dar alegria para o nosso torcedor. E o clima no avião, como é que foi? Não, foi bom, viajamos durante o dia todo, foi difícil dormir, então todo mundo conversando. Mas a gente chegou muito feliz aí com a recepção da torcida, que veio fazer uma grande festa numa sexta-feira, 11 horas da noite.
Então eles estão de parabéns. Mas, Martinelli, eu te perguntei aqui no Brasil, antes da viagem para a Copa do Mundo, como é que você se via enquanto ídolo do Fluminense, por todas as conquistas que você já tinha. Você me respondeu, te relembrando, que ainda, enquanto os jogadores que são saudades ali, que ainda tinha passos para dar em relação a isso. Como é que você enxerga agora depois dessa competição? Você acha que avançou, na sua visão, você acha que você avançou um pouco mais nessa idolatria? A questão de ídolo eu deixo para a torcida, eles que vão responder isso. Eu sigo fazendo meu trabalho, quero almejar títulos pelo Fluminense, quero ser campeão ainda mais aqui, que é uma camisa que eu amo, que eu tenho muita gratidão, então estou muito feliz e agora vamos cumprimentar eles. Só para lembrar, alguns jogadores não desembarcaram porque permaneceram nos Estados Unidos ou viajaram. Casos do Thiago Silva, que, por exemplo, foi para a Inglaterra, Ganso, Lima, Everaldo, Fuentes, Soteldo, Germancano, todos esses jogadores não voltaram com a delegação do Fluminense. Estão de folga e terão de se representar na próxima segunda-feira. A fala do Martinelli, cara, ele pergunta, muito humilde, né? Um garoto muito sério, muito merecedor de tudo que ele está vivendo, fez uma grande Copa do Mundo, dos melhores jogadores do Fluminense, sem dúvida alguma. E ele tem muita humildade para falar dessa questão da idolatria, né? Que isso é uma coisa que o torcedor vai determinar. Para mim, jogador formado no clube, ganhou uma Libertadores, fez a campanha que fez a Copa do Mundo, um cara que sempre honrou a torcida, sempre honrou a camisa, sempre se dedicou, né? Calado, trabalhando, lutando pelo espaço dele. Esse cara, para mim, já é ídolo. Aí, não, mas é muito ídolo, é ídolo. Aí, cada um coloca na prateleira o que quiser, e quem também não concordar, está tudo certo, até porque isso é algo muito particular de cada um. Mas eu enxergo muito valor e me sinto bem tranquilo para falar isso, porque eu já falo já há muito tempo. Então eu espero tomara que o segundo semestre do Martinelli seja ainda melhor, que ele possa fazer um grande ano e continuar nessa toada, porque tem sido um jogador importantíssimo para o Fluminense, merece muito todo esse reconhecimento, carinho do torcedor, porque é um cara que faz por onde. E tomara que ele possa nos dar muitas alegrias ainda aí pela frente. Bom, vamos a uma notícia aqui, porque a Sky Sport publicou que a Juventus da Itália, Juventus de Turim, está atrás do André e pode contratar o André para substituir o Douglas Luiz. Olha só, hein? Lembrando que, se isso acontecer, o Fluminense tem direito a 4,5% de uma futura venda, além de ter 10% de mais-valia. Para tirar do Wolverhampton, a Juventus vai ter que pagar um bom valor pelo André, até porque é jogador de seleção brasileira. Eu tenho, assim, posso dizer isso? Porque tá falando de Premier League, né? Mas a Juventus é um time muito, mas muito maior do que o Wolverhampton. Não tem nem comparação. É um risco. É um risco, sem dúvida alguma. Mas pro André, sei lá. Eu acho que valeria correr esse risco. Acho que ir para um clube desse tamanho, por mais que não seja a Premier League, tem um significado muito grande. Bom, Douglas Luiz fez esse movimento, não deu muito certo. Mas cada jogador é um jogador, cada um tem a sua história. E vamos ver se realmente vai para frente isso, se vai ter negociação. É bom ficar de olho, porque o Fluminense poderá, talvez, abocanhar mais um pedaço aí nessa possível negociação entre André e Juventus. E ontem, galera, eu falei durante a live do Jornada, né, eu falei sobre uma procura do Fluminense pelo Inestrosa, que é um atacante do Atlético Nacional da Colômbia, que está fazendo uma grande Libertadores, fazendo um grande início de ano. E aí várias páginas replicaram o que eu falei, e não está errado. A questão é que passa a impressão de que o Fluminense fez isso por agora, está fazendo agora. E na verdade não, isso foi antes da Copa do Mundo, já tem um tempo. O Fluminense, dentro do seu mapeamento do scout, foi buscar informações sobre esse jogador e ouviu um valor muito alto. Por exemplo, o Botafogo chegou querendo fazer uma proposta de 5, 6 milhões de euros e os caras estavam pedindo pelo menos 10 milhões de euros, no mínimo, por um jogador que é ainda uma promessa. Só que ele já tem 23 anos, ele não é tão novinho assim. Mas enfim, inclusive ele teve passagem pelo Palmeiras, ninguém lembra, mas ainda mais novo, teve uma passagem pelo Palmeiras, não ficou aqui, acabou voltando para lá. E aí o Fluminense ouviu algumas referências que não são positivas em relação ao comportamento extracampo, além dessa questão dos valores. E aí não avançou. Então já tem um tempo. Significa que não pode acontecer nunca? Pode, dependendo se o mercado se apresentasse, reduzindo de valor e tal.
Não estou dizendo que vai acontecer, tudo é possível. Mas só para esclarecer que essa busca do Fluminense por informações em relação ao Inês Souza, ela aconteceu já tem um tempo, não foi por agora, e a princípio não é um jogador que o Fluminense está mirando para trazer nesta janela de transferências, tá? Só para deixar isso bem claro e pontuar, mas fiquem atentos, porque agora com a volta para o Rio de Janeiro, a diretoria vai trabalhar para entregar os reforços que o Renato pediu antes da Copa do Mundo, que não foi possível, acabou vindo só o Soteldo, mas também praticamente não jogou a Copa. O Renato quer mais reforços, principalmente do meio para frente. O Fluminense vai buscar jogadores, e aí tem toda essa situação envolvendo o John Arias, se ele vai sair, se ele não vai sair. Né? E se ele sair, obrigatoriamente, o clube vai ter que buscar uma reposição à altura de qualquer jeito, ou tentar pelo menos. Então pode ser que a gente tenha uma janela mais movimentada do que a gente imaginava num primeiro momento. Fechou? É isso. Deixa aí o seu like, tá? Se inscreva no canal, seu comentário também, como sempre, muito importante. Conto com a ajuda de vocês e ao longo do dia voltamos com muito mais informações. Tamo junto, um abraço.